Boa noite, amigos e amigas, bem-vindos, bem-vindas para essa jornada de 20 semanas, onde vamos aprender sobre os 72 nomes de Deus, que é uma tabela muito, muito especial, que possui dentro tantos segredos que 20 semanas, na verdade, é pouco tempo. Nós poderíamos estudar essa tabela para o resto de nossas vidas, mas faremos o possível para a gente conectar com o máximo de segredos contidos nessa tabela que vai aparecer aqui na tela de vocês. Os 72 nomes de Deus. Eu sou o professor Amir Michael. Temos aqui conosco também o professor Shimon Ferreira. Olá, Shimon, como está? Boa Tudo noite, bem? todo mundo, gente. Boa noite, amigo. Vamos lá, né? Começar. Eu quero saber onde dói menos seu braço. Maravilha. Parece um Então, nó. vou pedir para que todos coloquem seus microfones Aonde no dói menos? mudo, tá? Onde dói menos? Não, não tem microfone. O microfone tá no mar. Pronto. Não. Coloquei todo mundo aqui no mudo. Maravilha. Ok, pessoal? Então, primeiramente, nós precisamos entender o que nós vamos fazer todas as quartas-feiras, 8h30 da noite. Nós não iremos estudar um curso. Isso aqui não é um curso. Nós iremos fazer uma restauração absoluta da nossa consciência. Eu queria colocar aqui para vocês o que o Michael Berg falou sobre o estudo dos 72 nomes de Deus. Michael Berg, no começo desse ano, ele disse o seguinte, eu coloquei na tela, vocês vão receber o PDF desse texto também. Eu, Michael, estudando sobre os 72 nomes de Deus, eu percebi que não tem como compartilhar tudo, pois a profundidade dos 72 nomes é muito grande. E ele disse, o maior presente que foi dado ao ser humano foram os 72 nomes de Deus, mas nós não usufruímos o suficiente disso. É a ferramenta mais poderosa que jamais foi dada ao ser humano, diz Michael Berg. Mas, infelizmente, a maioria de nós não usamos essa ferramenta que tem uma grande luz disponível. E o Michael continuou dizendo o seguinte, que um dos trabalhos mais antigos da Cabala é um livro chamado o livro de Raziel. Raziel é um anjo, Raz em hebraico significa segredos, é o anjo dos segredos. Ele foi um dos primeiros livros que foi dado para a humanidade. E todo o início da fundação nesse livro fala sobre a criação do universo e a história de Adão. E o Michael Berg disse que esse livro ele foi transcrito por Adão. Raziel, né, entregou o livro de Raziel, foi escrito por Adão. E é o primeiro tratado cabalístico. E o que está contido dentro desse livro? Os 72 nomes de Deus. Qualquer dor ou falta que você tem na sua vida, seja física ou espiritual, é somente porque você ainda não está usando os 72 nomes de Deus. Qualquer coisa que podemos fazer para fortalecer nossa conexão com os 72 nomes de Deus e nosso entendimento dos 72 nomes de Deus é o trabalho espiritual mais importante que podemos fazer. Continuando na próxima página. Os cabalistas explicam que todos os dias esses canais dos 72 nomes de Deus se abrem, mas somente um pequeno grupo de pessoas conseguem conectar, como por exemplo, Abraão conseguiu, Moisés conseguiu. E temos que entender que Moisés ou Abraão não era mais especial do que outras pessoas. O que acontece é que Moisés e Abraão, eles eram capazes de acessar os canais dos 72 nomes de Deus todos os dias. Os 72 nomes de Deus descem o tempo inteiro para 8 bilhões de pessoas. Mas quantas pessoas realmente vão escutar esse nome? Será a nossa escolha. E o Rav Brandon diz que esses nomes constantemente, o tempo inteiro, estão descendo para o mundo, chovem para o mundo para ajudar aqueles que conectam com a luz do Criador. E esses nomes protegem a pessoa de qualquer dano. Continuando. Quando Adão se tornou consciente, o primeiro ser humano com consciência, ele recebeu um livro chamado O Livro de Raziel. E o que tinha nesse livro? O segredo dos 72 nomes de Deus. É dito que o anjo, desculpa, tem um erro aí na tela, é dito que o anjo Michael deu esse livro para Adão.
o anjo Miguel deu o livro para Adão. E através da conexão dos 72 nomes, Adão passou a conhecer a essência de todos os animais e da natureza. E toda a sabedoria que Adão teve foi acessando os 72 nomes de Deus. Toda a sabedoria da natureza foi conhecida através dos 72 nomes de Deus. Pois a pessoa que tem uma conexão com os 72 nomes de Deus, toda a natureza terá um temor da pessoa. Ou seja, todos os animais, todas as árvores, todo um reino inanimado vai ter um respeito pelaquela pessoa. E no momento que Adão começou a estudar os 72 nomes de Deus, a luz de Adão espalhou para o mundo inteiro. E o Michael Berg diz, e isso é para nós também. Se nós estudarmos os 72 nomes, nossa luz será temida por toda a natureza do mundo inteiro. Brilhará no mundo inteiro. A luz de cada um de vocês que está inscrito aqui no curso passará a brilhar no mundo inteiro. E Adão recebeu todos os canais de sabedoria, e ele sabia que tudo que ele precisava vinha dos 72 nomes de Deus, que estava no livro de Iraziel. Mas nós sabemos que Adão foi desafiado, pois toda pessoa recebe um desafio, e Adão e Eva caíram. E assim eles saíram, foram expulsos do jardim do Éden. O que isso significa? Que eles perderam a conexão com os 72 nomes de Deus. Portanto, isso não significa que o Criador pegou eles fisicamente e tirou eles do jardim do Éden e colocou para fora. Na verdade, os cabalistas nos explicam que o que aconteceu foi que eles perderam a conexão com os 72 nomes de Deus. E isso não significa que ele não conhecia, ele não conseguia ver os 72 nomes. O que aconteceu é que ele perdeu a conexão com a essência de cada um dos 72 nomes de Deus. Logo, toda a história da queda do Jardim do Éden era tudo sobre perder a conexão com os 72 nomes de Deus. Então, meus amigos e as minhas amigas, vamos olhar para o quadro na tela. Esse quadro é a nossa restauração da nossa vida para o Jardim do Éden. E você que está fazendo o curso, você vai levar junto com você a sua família, você vai levar junto todos os seus amigos próximos e todas as almas ligadas com vocês junto para o Jardim do Éden, porque basta uma alma estar fazendo esse estudo que ela vai levar todas as pessoas junto com ela. Vocês podem até, inclusive, hoje, já escrever uma lista de pessoas que vocês querem que voltem à restauração do Jardim do Éden durante essas 20 semanas. Sim, a aula de hoje é aberta, é gratuita, mas dá para se inscrever ainda até a semana que vem. É um investimento para a sua alma. Se tem alguém que precisar de uma bolsa ou está passando por uma dificuldade, quer fazer o curso, entre em contato comigo depois também, falem comigo, para vocês poderem serem parte dessa turma tão poderosa que é os 72 nomes de Deus. Então, deixa eu só tirar aqui a tela e resumir o que o Michael... Tudo isso que eu falei foi o Michael Berg quem explicou. Então, resumindo o que o Michael disse, o Michael Berg explicou que Adão e Eva somos nós. Todos, cada pessoa aqui na sala, a Alice, a Cláudia, a Renata, a Sônia, a Agnes, Vanessa, a Sandra, a Sônia, a Bárbara, o Rui, enfim, Luiz Augusto, a Leonor, o Aharon, Tânia, todo mundo somos Adão e Eva, ok? É o recipiente original. E nós estávamos no Jardim do Éden. O que é o Jardim do Éden? Chama Gan Eden. É um espaço de realidade muito, muito poderoso. Vocês já experimentaram o Jardim do Éden quando vocês tiveram momentos bons na vida de vocês. Gostaria que vocês fechassem o olho por 30 segundos e pensassem um momento incrível da vida de vocês. Um momento maravilhoso. Você estava fazendo o que você gosta, com as pessoas que você gosta, estava num momento incrível. Pode ser até uma coisa simples, pode ser um café que você estava tomando com um amigo, ou pode ser o nascimento do seu filho, ou um dia que você fechou um negócio. Aquilo é o Jardim do Éden. E o estudo dos 72 nomes de Deus, segundo Michael Berg, é o que mais restaura a conexão da pessoa com o Jardim do Éden. Não é à toa que Rabbi Shimon Bar Yochai, o autor do Zohar, dedicou grande parte do Zohar para explicar os 72 nomes de Deus, porque Rabbi Shimon Bar Yochai
assim como Moisés, assim como Abraão, assim como o próprio Adão, sabiam que conectar com 72 nomes de Deus é a chave para receber toda forma de luz espiritual divina. E o que nós vamos fazer agora é uma meditação com os 72 nomes de Deus, para a gente logo agora, no início, iniciarmos a nossa conexão com o curso através de uma meditação, que eu vou colocar o link aqui, bit.ly/72 names daily, e eu vou colocar aqui a meditação, e é bom recitar ela em voz alta, tá? Eu perguntei para o Michael Berg, quando eu estava preparando o curso, eu mandei uma mensagem para o Michael Berg, nosso grande professor Michael Berg, perguntando, foi semana passada, eu acho, se poderia recitar em voz alta as frases que vão aparecer embaixo, e ele disse que sim, é melhor recitar em voz alta. Então, mantenham o microfone de vocês fechados, tá? Mas tentem recitar em voz alta. Eu vou fazer junto com vocês e vocês podem depois fazer quantas vezes vocês quiserem ao longo do dia de vocês. Então, vamos para as meditações dos 72 nomes de Deus. Começando agora. 3, 2, 1. Começamos. Ve'ata hu ushnotecha yachid lo itamu, segulat yedidecha tacher, aneni leman malchutecha, meolam hu shemecha, lecha levadcha hagedulai, vocês podem escolher uma intenção, en kamocha Elohim, uma intenção, para que você quer, qual luz você está precisando, kol hayom tehilaterra, qual área da sua vida você precisa de luz, Rael Zacharano Yevarech, Ana Lamdeni da Terra, Ladaat Amitka Ve'amunoduterra, Hineni Hayom Omed, Yare Zale Mishpatecha, Merov Boshet Rapanim, restaurando nossa conexão com o Jardim do Éden, Hazina Aroe Israel, ganhando visão de longo alcance, Hakshiva Kolim Mamakim, removendo depressão e tristeza, Lecha Ani Veroshiene, libertando de qualquer escravidão, Ki Lidvarchai Halti, trazendo energia de fertilidade, Legadelul Hazekul Roshia, dando força para suas orações, Panecha Chael Leavdecha, tendo força para superar qualquer obstáculo, Nafshi Leshuaterra Kalta, protegendo você e sua família de doenças, Yadati Yotzri Yadati, protegendo você da influência negativa dos ambientes, Merahamecha Lo Hit Yashti, Hatati Higati Verhagati, limpando toda forma de inveja, Negdecha Tavati Hineni, dando força para suas palavras e língua, Hasholea Himbrato Aretz, enxergando a ordem e no caos, Ivadurahameti Faterra, recebendo sustento financeiro, Chuveinu e Elohei Haslichot, conectando com almas gêmeas, Rahamecha Yekadmu Yom, removendo raiva e ódio do coração, Eidi Veiyu Mishanti, construindo pontes com as pessoas certas, Lelohim Kamavesari, trazendo perseverança em momentos difíceis, Veatá Shemari Nati, apagando memórias traumáticas, Adonai Roneini Veaneni, conectando com Rabi Shimon Yochai, Li Hate Hased, conectando com o poder da árvore da vida, Kidvarecha Veametcha Kaimeni, equilibrando a sua energia sexual, Mituga Nafshi Dolfa, removendo medo do coração, Elecha Nasati Yadi, enxergando o plano mestre do Criador, Ramol Al-Mahalati, trazendo equilíbrio para nossas vidas, Re'e Hatsur Inuye, transformando qualquer pressão em grande luz, Yeshovu e Balahu Zedim, limpando toda a negatividade que criamos por má língua, Helitsuni Hamamuni Hadimuni, trazendo autoestima, Mitigrat Yadhakalem, abrindo o sexto sentido, Venemov Tsuram Levalot,
erguendo a cabeça, superando a gravidade, Adonai lemishpateha hakitza, removendo qualquer forma de julgamento, seteratali, abundância, riqueza e dinheiro, Urari vai Erivá, tendo certeza absoluta que tudo é bom em minha vida. Eliossi Barti Lechuaterra, trazendo energia para o planeta Terra e fim de guerras. Maasei Adha Roshia, criando união, principalmente entre nós aqui no grupo. Velecha Hashiveni Veshuvá, trazendo energia de felicidade. Darrei Noam Yosher, aumentando nosso desejo e motivação. Raflei Hasdeha Samta, removendo energia de culpa. Elion Mishkan Meonecha, trazendo paixão e vigor, Ryut, energia de vida. Nixefa Nafshi Elecha, compartilhando os nossos dons. Noraot Yeminecha Taneni, removendo a espada do anjo da morte. Maromba Maticha Hadriheni, transformando ideias em manifestação. Pede Vehatzlitra Iridati, transformando raiva e ira. Necheni Mimakei Maim, abrindo o canal de clarividência, Yu Yadeha Leosreni, deixando o passado para trás, indo para frente, Horeni Irahum Kukeha, trazendo energia de alegria e felicidade hoje ainda, Minurai Tseraruni Rabot, sentindo liberdade verdadeira, Vesamti Marshi Beilohim, purificando nossas emoções, medo, tristeza e raiva, transformando em luz, Yoshev Yakruvim Rofia, sendo um canal e guia para outras pessoas, Osreni Norá Veadir, Malteni Hassin Ya, tendo uma imagem positiva de si mesmo. Dabek Mitzvotecha Belibi, trazendo a energia para entendermos as leis do universo. Melech Neman Kadosh, assumindo responsabilidade. Elohei Ishi Osreni, regulando as expectativas que nós temos dos outros. Haini Berachamim Veye, conectando com os mestres ascensionados. Retze Adonai Hatzileni, trazendo profecia e visão. Ismehu Veha Mevakshecha, trazendo toda a energia de frutífera. Haumrim Migdal, Adonai, mudando de universo paralelo, Misgabil Nussi Moshie. E agora meditamos em toda a tabela dos 72 nomes, completa, meditando em conectar com o Jardim do Éden. Então, eu queria aqui, mais uma vez, eu sei que tem certas coisas que nós precisamos ouvir mais de uma vez, eu queria aqui ler as palavras do Michael Berg para vocês entenderem o que nós estamos fazendo aqui hoje. Tá? Eu vou ler mais uma vez. Quando Adão é o recipiente original, se tornou consciente, o primeiro ser humano com consciência, ele recebeu um livro chamado o Livro de Iraziel. O que tinha dentro desse livro? Os segredos dos 72 nomes de Deus. É dito que o anjo Michael deu esse livro de presente para Adão. E através da conexão dos 72 nomes, Adão passou a conhecer a essência de todos os animais e de toda a natureza. E toda a sabedoria que Adão teve foi acessando os 72 nomes de Deus. Toda a sabedoria da natureza foi conhecida através dos 72 nomes de Deus, pois a pessoa que tem uma conexão com 72 nomes, toda a natureza tem um temor dessa pessoa. E no momento que Adão começou a estudar os 72 nomes de Deus, a luz de Adão espalhou para o mundo todo. E é para nós isso. Se estudarmos os 72 nomes, nossa luz será temida por toda a natureza do mundo inteiro, brilhará no mundo inteiro, o que significa que toda a natureza, até um pernilongo, até uma árvore, vai ter respeito por nós, não nos causará dano, porque estamos conectados com 72 nomes de Deus. E Adão recebeu todos os canais da sabedoria, e ele sabia que tudo que ele precisava vinha dos 72 nomes de Deus que estava no livro de Iraziel. Mas nós sabemos que Adão foi desafiado, pois toda pessoa recebe um desafio e Adão e Eva caíram, e eles saíram do Jardim do Éden. O que isso significa? Que eles perderam a conexão que eles tinham com 72 nomes. Portanto, não significa que o Criador pegou eles e tirou eles fisicamente do Jardim do Éden e colocou eles para fora. Na verdade, os cabalistas nos explicam que eles tinham acesso para toda a sabedoria, mas eles perderam a consciência e a conexão com os 72 nomes de Deus. E todas as pessoas que estão engajadas em aprender os 72 nomes de Deus, essas pessoas terão o mérito
de conectar com toda força do jardim do Éden, que significa proteção contra danos, proteção contra doenças, proteção para o nosso futuro, abundância financeira. Inclusive, nós sabemos, o Ravberg previu isso, ele teve uma visão, uma profecia, que em algum momento vai chegar uma humanidade onde vai ter a inteligência artificial, vai ter muita tecnologia, e os 72 nomes, aqueles que conhecerem os 72 nomes, serão as pessoas mais privilegiadas do mundo, não no sentido de ser melhor, mas porque elas terão acesso à luz rápida, porque o tempo está se tornando mais rápido. E cada nome que você meditar, principalmente esse grupo que vai ficar 20 semanas juntos, nós vamos conectar com todos os nomes de Deus. Então, agora eu gostaria de passar para o meu querido amigo Shimon, e eu vou deixar aqui o meu e-mail no chat, para as pessoas que não se inscreveram e que gostariam muito de se inscrever, para dar tempo ainda até a semana que vem, é só me mandar um e-mail dizendo eu quero me inscrever. Eu deixei aqui, amirrehan720@gmail.com. Só você dizer eu quero ser parte desse grupo. Lembrando que a partir da semana que vem nós teremos um grupo no WhatsApp, um grupo de interação. Nós temos as facilitadoras que estão aqui, que vão se apresentar no final. Vocês poderão compartilhar ao longo da semana depoimentos. Nós vamos mandar mais material ao longo da semana, porque 20 semanas não são 20 dias, são 20 semanas. Então, até durante a semana, a gente vai compartilhar material adicional, vocês vão receber PDFs das aulas, inclusive esse texto do Michael Berg. Mas é importante, a coisa mais importante é entender por que eu estou fazendo esse curso. E a resposta é para eu restaurar minha conexão com a luz infinita. Eu não quero mais dor, eu não quero mais falta, como o Michael Berg explica. Qualquer dor e falta em nossas vidas é porque nós não conectamos o suficiente com 72 nomes de Deus. E agora eu queria passar para o meu querido amigo da alma, amado da minha alma, que decidiu usar a cor azul também hoje. A gente não combinou isso. Vamos lá, Shimon Ferreira, grande professor Shimon, com você. Obrigado, amigo, obrigado. Em minha defesa, eu sempre uso azul, então. É verdade, é verdade. Eu nunca usava azul. Até É, porque eu torço pro Atlético, né? E o azul é a cor do Cruzeiro, né? Então, pois brincadeira. é, Azul é a cor dos oceanos e do céu. muito bom. Então, gente, bem-vindos a todos, tá? A gente teve essa grande introdução com grande profundidade, né, que o professor Ami explicou para a gente, sobre a ideia de entrar no mundo dos 72 nomes e qual consciência ter, o que ter dentro do nosso coração. E a partir de agora vamos entrar em cada nome individualmente. Hoje vamos falar de dois nomes, o nome número 1 e o nome número 2, tá? E antes de eu começar, o que eu preparei para compartilhar com vocês, é importante termos. Cada aula eu vou tentar trazer mais consciência, mais segredos sobre os poderes dos 72 nomes, mas para a aula de hoje, a gente pode observar o óbvio, que cada nome tem 3 letras. E cada letra, segundo Haberberg, é um anjo, tá? A gente vai aprender o nome de cada anjo daqui a pouco, de cada. Shimon, eu posso só te interromper por um segundinho? Tem. Você conseguiria tirar a tela um instantinho? Hoje é exatamente a lua cheia do mês. Então, nós estamos plantando uma semente muito poderosa e é bom que todo mundo acenda uma vela. Depois da aula, não precisa ser agora, mas eu vou acender uma vela. Os cabalistas explicam que acender uma vela na lua cheia traz a energia de todos os mestres. Então, Kol Tzadikim, acabei de acender uma vela. Eu queria ter feito isso no início, proposital, justamente para trazer a assistência. Todo mundo pode fazer contato visual com a vela aqui na tela, trazer assistência dos mestres. Pronto, Shimon, pode continuar. Obrigado. Desculpa Obrigado interromper. também.
Não, interrupção dessa valeu. Então, o grande cabalista Harvey ensina que cada letra, além de ser um anjo, é uma força que controla um elemento da realidade, da matéria. Então, temos o próton no átomo, o elétron, o nêutron, e as três letras de cada nome vão ter um poder além da natureza naquele assunto, certo? Então, tem várias razões porque cada nome tem três letras, mas para hoje é suficiente ter o foco ou aprender que quando meditamos em cada um desses nomes, estamos literalmente colocando uma força espiritual, a força da luz do Criador, em cima da matéria, da realidade física naquele assunto. Tá? Então, por exemplo, se na vida de alguém, Deus não permita, aquele assunto, não é o exemplo da aula de hoje, porque a aula de hoje é um pouco mais, digamos assim, sobrenatural. Mas vamos pegar um exemplo mais prático, que é dinheiro, tá? Então, se alguém, Deus não permita, tem alguma infelicidade, alguma dor, algum bloqueio, algum vazio no assunto dinheiro, o nome dos 72 nomes ligado ao dinheiro, que seria o 45, o Samer, Aleph, Lamer, iria, através das três letras, ir acima da realidade física, acima do decreto, do karma, do destino da pessoa naquele assunto e decretar: você, a partir de agora, vai ser feliz, vai ter abundância, vai ter sucesso, vai ter prosperidade nesse assunto da sua vida. Boa noite, boa noite. Bom, ó, peguei um moranguinho. Deixa aqui, tá? Nessa frente da nota, tá bom? Obrigado. Boa noite, obrigado. Eu queria quem está com o microfone aberto, por favor, colocasse no mudo. Obrigado. Também porque não queremos ouvir sua conversa, sim. Seria inconveniente. A gente não quer fazer essa invasão. Tá? Muito bem. Voltando para o nome de hoje, né? Vav Rei Vav é um nome que tem como título Viagem no Tempo, tá? Viagem no Tempo. E essa viagem no tempo é literalmente transformar o que foi, sei lá, de repente no passado, eu vou falar por mim, eu gosto de dar exemplos reais da minha vida. Eu poderia usar esse nome e voltar para quando eu tinha 15 anos de idade. 15 anos de idade. E ter a consciência do quanto é importante ser independente, quanto é importante tratar de começar a trabalhar, etc, etc. Sim, de maneira consciente ou inconsciente, né? Eu não vou aqui dizer quem é os culpados, quem são os culpados de eu, enfim, ter um atraso na minha consciência ou maturidade em trabalhar, mas é um ponto na minha vida que eu realmente, se eu pudesse voltar no tempo e fazer diferente, ser diferente, um dos lugares seria isso, seria esse. Voltar lá nos meus 14, 15 anos e por algum milagre, alguma bênção, alguém iria me dar essa consciência do quanto é importante trabalhar, ser independente e conquistar, né, o meu dinheiro. Simão, agora você tem 48 anos de idade. E aí? Vai fazer diferença você usar esse nome e voltar lá quando você tinha 14 anos? E fazer diferente, ser diferente? E a resposta, sim, vai fazer muita diferença agora. Porque, espiritualmente falando, pode ser que toda essa falta de anos que eu perdi na minha zona de conforto, que meus pais me deram, isso criou bloqueios ou anjos negativos hoje, que estão comigo até hoje. Então, esse nome tem o poder de nos levar para qualquer lugar em nossa vida, qualquer momento, e dizer: eu vou ser diferente.
vou escolher diferente. E a repercussão disso, e as bênçãos disso, e os milagres disso vão acontecer agora, na minha realidade hoje. Que não, né, que eu não consigo ver, mas pelo motivo que eu estudo Cabala no Cabala Center, eu sei que muitos dos meus bloqueios hoje na vida é por causa do meu passado, que eu fui reativo, negativo, ou deixei de ser proativo, deixei de ser positivo. Sim? Vav, rei, vav. Essa viagem no tempo que não apenas vai lá, como também resolve o que tem que ser resolvido, ou faz o que deveria ter feito. E não por acaso, quando a gente vai na numerologia desse nome, que cada letra tem um valor numérico, vamos ter o número 17. 17 é o valor numérico de outra palavra dentro da sabedoria cabalística, que é Tov, em hebraico, que quer dizer bom. A gente vai aprender mais sobre essa palavra Tov no nome número 8. Né? Mas o nome Vav e Reivav tem o poder do 17, que é Tov, que não só te ajuda a viajar no tempo, literalmente, em qualquer momento do tempo, até lá, antes de Adão e Eva pecar, por exemplo, mas também tem o poder de transformar o que foi negativo em bom, em positivo. E se você vai ter esse crédito do passado, você vai colher esse crédito hoje, agora. Entende o ponto? Essa viagem no tempo na verdade, para mudar a realidade agora. Literalmente, não é sobre consertar lá, fazer diferente lá. É sobre mudar aqui, agora. Aqui, agora. Através de lá, o resultado é aqui e agora. Além do que você imagina. Além do que você acha que é possível. Eu queria ligar esse nome com o verso 172 do Zohar Shemot, que conta a história de uma mulher, como está aqui na tradução, que ela estava numa viagem para a casa da filha dela, né, na estrada. Né? Naquele tempo você viajava a pé, há 2000 anos atrás, ou de cavalo, burrinho, enfim. E é dito que tinha uma pessoa muito má, né, que seguiu essa mulher e, e tentou, né, violar ela. E a mulher, segundo Zorra, disse uma espécie de meditação para esse homem mau. Falou para ele, como está aqui as palavras, eu te imploro, honre seu mestre, ou seja, Deus, e não peque por mim. E o Zorra fala que o homem ouviu essa prece, esse decreto da mulher, e o homem desistiu da ideia, né, de violar a mulher. E não pecou por ela. Eu gosto, e a Cabala pede, para todos nós que estudamos Cabala, o exercício de estar fazendo perguntas o tempo todo. Todo o tempo, Shimon, todo o tempo. Da hora que você acorda até a hora que você vai dormir, você tem que estar o tempo todo fazendo perguntas. Que tipo de pergunta? Todos os tipos. Por que você quer comer isso? Por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou sentindo falta disso? E por que eu quero isso? E por que eu estou pensando assim? E por que eu estou assado? Todo tipo de pergunta, para poder você se conhecer e se separar do seu ego e se aproximar da sua alma. Perguntas têm esse poder. Senão, vamos viver no modo de consciência robótica, que 99% do tempo será o nosso ego, nosso lado negativo, vivendo por nós. E aí é quando todos os nossos problemas começam. Sim, se você olhar para trás,
com a viagem no túnel do tempo com Vav e Revav, você também vai perceber que todos os seus problemas começaram quando você não estava no seu controle. Você não estava consciente. Você estava ou foi motivado por alguma consciência robótica, né? Criado por um impulso, por uma carência, por um vazio, por uma reatividade. Se você tivesse ligado ao seu eu, que é a sua alma, o seu eu verdadeiro, você teria 99% de chance de mudar o seu destino e ter criado situações positivas e boas notícias para a sua vida o tempo todo. Mas é esse o nosso trabalho. Estar cada vez mais no comando, estar cada vez mais consciente, tá? E agora, para explicar esse trecho do Zohar e ligar com Vav e Revav, imagine que em algum universo paralelo, essa mulher, Deus não permita, teria que passar por essa situação negativa com esse homem mau. Sim. Mas parece, segundo Zohar, que essa mulher conseguiu ir além. Ela foi lá no passado dela e fez algo diferente daquilo que estava lá, porque o que estava lá é, em tal tempo, um estuprador vai aparecer no seu caminho. Porque isso é um karma, uma consequência do que você fez aqui atrás. Então, essa mulher conseguiu ir até o momento do tempo onde ela teve a falha, que criou essa situação de ter que encontrar um estuprador hoje, e conseguiu mudar lá atrás, para então ela conseguir mudar aqui agora, se a gente tivesse no tempo do ocorrido, né, dessa situação com a mulher. Não sei se todo mundo está conseguindo acompanhar a minha viagem. Sim? É como se nada acontecesse, gente. Eu acho que o grande ponto é esse. Nada acontece. Não é tipo, estou na estrada, algo acontece. Não, nada acontece. Tudo que acontece ou não acontece é apenas um efeito de uma causa, e a causa está no passado, em alguma coisa que a gente fez. Então, essa mulher, de alguma maneira, conseguiu ir no passado dela, aquele passado que não foi bom, que criou essa situação negativa agora. E ela mudando lá, ela conseguiu mudar aqui, no momento que ela estava viajando na estrada. Entende o ponto? Então, esse nome, gente, agora eu quero chegar onde eu queria chegar. Esse nome pode mudar tudo que está por vir na sua vida, que não seria tão bom, pelo simples fato de você primeiro ter ido lá atrás e transformado o que deveria ser transformado. Todo mundo está comigo? Esse professor é doido. Tem feedbacks no chat? Se a gente vai pensar, a gente pode ficar horas aqui, horas pensando nisso. Uau! Esse nome é muito útil, esse nome é muito poderoso, eu preciso muito desse nome para voltar no meu passado e mudar tudo daqui para frente. E não por acaso temos, né, os anjos de cada letra, que por alguma razão são mais do que o normal, são 6, geralmente são 3. O Vavliel, Roel, Venael, Vaiessa, Halaila e Vaiet. Sim? Esses anjos serão sua assistência para você conseguir fazer o trabalho e o poder que esse nome promete. Tá? Anjos. Anjos são mensageiros que vão nos dar o suporte do que aquele nome nos oferece. Então, você pode só escanear, olhar para os nomes dele ou pronunciar também. Tá? E temos também um tetagrama, que é o nome mais poderoso de Deus. A gente vai explicar isso melhor nas próximas aulas. Mas aqui temos o tetagrama, que está em letra maior, intercalado com o nome Vav, Rei Vav. Consegue ver? Vou pegar aqui a minha caneta.
para ficar mais fácil. Então, temos os 72 nomes aqui, ó. Vav, Rei, Vav. E em maior, que eu vou circular em amarelo, temos o tetagrama, tá? Que são 4 letras. Michael Berg ensina que esse nome de Deus, o tetagrama, ele potencializa o nome dos 72 nomes. Então, é importante também meditar da direita para a esquerda nessa sequência. E, claro, nos anjos, se é só olhando ou pronunciando seus nomes. Como novidade, ou a mais novidade da novidade, é que o Michael Berg explicou esse ano que cada nome de 72 nomes tem um mantra. Então, mantra seria essas frases, né, que a gente meditou junto com a Ami. E aqui temos a tradução também. Veatahu Ushinoterra, que traduzido é: e tu, Criador, a luz, és aquele cujos anos. Ah, cadê o final da frase? Não tem. É virtual, o final da frase. Mas aqui diz: o Criador é aquele, cujos anos, ou seja, não tem tempo, espaço e movimento. Não tem essa coisa de limitação do tempo. Sim? Não tem essa coisa de eu estou aqui agora e eu não posso ir lá, ou eu não posso ir para frente. Não. Cujos anos o Criador é quem toma conta. Esse nome, ele é o rei do tempo. Esse nome é o rei do que foi, do que vai ser e do que é. Sim? Com esse nome, você tem o poder de, literalmente, se mover na linha do tempo e fazer o que tem que ser feito e mudar o que precisa ser mudado. Sim, Bárbara, pensamos na situação, né? Eu vou falar por mim, eu vou ficar olhando para esse nome e imaginar eu estar lá nos meus 14, 15 anos, conhecendo alguém que vai me dizer: olha, você precisa cuidar da sua vida, né? Procurar trabalho, etc., ser independente. Eu vou ouvir essa pessoa e eu vou trabalhar, já vou arrumar um emprego, e eu imagino, crio uma cena fazendo e sendo diferente. Tudo olhando para esse nome. Sim? É assim para qualquer nome. Você olha o nome, pensa na instrução que o professor está falando, explicou, e vai dar certo. Bem, agora eu queria ir para o segundo nome, o Yud Lamed Yud, recuperando as faíscas, que tem tudo a ver com o primeiro nome. É como se fosse Batman e Robin, né, dos 72 nomes. E o Yud Lamed Yud é sobre recuperar as faíscas. Então, não é só sobre você voltar no tempo, mas também recuperar a luz que você perdeu em ter deixado de fazer algo positivo ou em ter feito algo negativo, reativo. Toda vez que a gente tem um desses comportamentos reativos, a gente perde faíscas da nossa alma. A gente perde a luz para o que a Cabala chama de clipot, né? Cascas negativas que cobrem a nossa luz, e a vida vai ficando mais escura. A vida vai ficando com mais bloqueios, a vida vai ficando com mais karma, a vida vai ficando com mais dificuldades. Então, esse nome tem o poder de quebrar essas cascas negativas, recuperar a luz que a gente perdeu no passado, e então a gente saborear e experimentar essa luz que irá virar boas notícias, sim, situações positivas, milagres e maravilhas. Né? Como apoio, temos o Zohar Nassau, verso 73, que também explica o poder desse nome através dessa palavra arrependimento, que é um código para eu, você e fazer diferente.
e fala que esse arrependimento restaura tudo. Ele restaura no mundo superior, que é acima, restaura no mundo físico, restaura você mesmo, você recupera as faíscas da sua alma e restaura todo o universo. Por quê? O grande cabalista Rabi Zakhiluri Wari fala que cada pessoa está ligado com 2.000 almas. Diretamente, 2.000 almas. O que você faz na sua vida, você está fazendo na vida dessas 2.000 almas. O que você deixa de fazer na sua vida, você está fazendo essas pessoas, essas 2.000 pessoas também deixar de fazerem isso. Eu fico pensando que minha vida não é só minha. Né? Às vezes eu tenho fome em horário inconveniente, tipo 11 horas da noite. Aí eu digo, eu vou comer alguma coisa. Eu digo, não, não vou comer porque daqui a pouco eu vou dormir. E eu não quero que ninguém assalte a geladeira essa hora também. Porque não é só sobre o que eu estou fazendo na minha vida, é sobre o que eu estou empurrando essas 2.000 pessoas a fazerem também, entende? Então, quando a Zorra fala que restaura o universo inteiro, é sobre restaurar ou corrigir todas as vezes que eu empurrei as pessoas para serem daquele jeito reativo que eu fui. Então, eu recupero essas faíscas também, eu recupero essa luz, eu corrijo isso nessa influência quântica diretamente para essas 2.000 pessoas. E quando vamos para a numerologia do nome Yud, Lamed e Yud, temos o valor numérico 50. O que é que tem de especial no 50? Várias coisas. Mas a grande informação dos cabalistas é que está ligado com os 50 portões de uma dimensão espiritual da árvore da vida chamada Binah, que é como se fosse nossa mãe espiritual. E para a gente ver a praticidade nisso, é dito que cada vez que a gente foi ou é reativo ou negativo, a gente vai andando para trás em outros 50 portões, que são os 50 portões da negatividade. Da mesma forma que existem 50 portões da positividade, que são os 50 portões de Binah, existem os 50 portões para baixo. O -1, -2, -3, -4, até o -50. Sim? Então, a urgência ou a necessidade de recuperar as faíscas com o nome Yud, Lamed, Yud, é que você quer ou precisa subir por essa escada, tanto dos 50 portões para baixo, como os 50 portões para cima. Degraus. Ah, eu quero alma gêmea, Shimon. Lindo, lindo. Tomara que você encontre, ou ela encontre você. Mas se eu posso ser sincero com você, a sua alma gêmea está em algum portão desses 50 portões de Binah. E se você não aprende ou não se esforça em subir essa escada, sua alma gêmea vai ficar lá e você aqui. E aí, nada acontece. Eu estou num degrau, minha alma gêmea está em outro. Então, veja a importância de, claro, ter comportamentos proativos, mas também ter todo esse trabalho de recuperar as faíscas que você perdeu. E não por acaso, esse curso está começando num período muito especial no ano, que os cabalistas chamam de contagem do homem, que são 49 dias entre Pessa, uma abertura cósmica da Páscoa, que aconteceu dia 22 de abril esse ano, e até a próxima abertura cósmica, que vai ser Shavuot, que vai ser na noite de 11 de junho. E no meio disso temos 49 dias. Lembra alguma coisa, 49? É justamente essa escada que cada um de nós precisa subir, atravessar, né, por essas janelas ou portões de Binah, onde o 50º portão de Binah será em Shavuot. E para a gente conseguir subir essa escada ou atravessar esse período, o que é que o universo faz? Manda situações de novo.
que no passado a gente fez reativamente, a gente foi reativo. Então, o período mais... Eu digo que esse período é promoção. Sabe quando a loja abre promoção? Então, agora estamos na promoção. 49 dias, um período de promoção de recuperar essas faíscas. Promoção de verdade, porque fala que vai valer 8 vezes mais faíscas do que se você tentasse recuperar alguma coisa depois desse período. Depois desse período do Homer, você vai recuperar a faísca, é 1 por 1. Nesse período do Homer, você recupera 1 e ganha 8. Promoção, sério. Eu não estou brincando na aula, que não tem nenhum problema. Mas é literalmente uma promoção. Você recupera 1 faísca, você ganha 8. Tá? Então, é o período mais vantajoso para fazer esse trabalho com Yud, Lamed e Yud. Tá? E tem aqui uma informação que eu pintei em amarelo, né? Que o David Guin, um dos grandes professores do Kabbalah Center Mundial, fala que uma pessoa normal, né, que não está na espiritualidade, que não está no caminho de mudança interna, é muito provável que ela só tenha 2% da luz da alma dela. 98% ela perdeu por aí e não recuperou. Então, veja o quanto é importante e necessário ter esse caminho de transformação, né? Que se você pode, quer, você vai estar com a gente no curso dos 72 nomes, né? Ou outra coisa que, né, se for melhor para você, enfim, cada um com o seu desejo. Mas a ideia toda de estar nesse caminho, de estar nesse trabalho, de fazer esse investimento de tempo, dinheiro, esforço, etc., é porque você quer pegar toda a sua alma de volta. E por que é tão importante pegar a alma de volta, Shimon? Porque ela é a única maneira de você ter a vida que você deseja. Não tem como. E a gente pode abrir uma discussão com isso? Não, não pode, porque não tem tempo. Mas não tem como alguém, sem a sua alma completa, ser feliz. Ah, Shimon, mas eu conheço gente que é muito rica, milionária, e só tem esses 2% de alma aí. Eu digo, tá, ela é rica, milionária, mas a pergunta é, ela é feliz? A saúde dela é completa? Ela tem um relacionamento amoroso verdadeiro? Entende, ponto? Sim, só a alma pode dar preenchimento. O ego pode dar um monte de coisa física. Mulheres, homens, dinheiro, poder, fama. O ego pode dar. Agora, sentir preenchido, sentir feliz de verdade, só a alma pode fazer isso. Senão, vai viver uma vida cheio de coisas, mas vai parecer alguém com a barriga cheia de cheetos. Sabe aquele salgadinho, isopor com tempero? Ah, minha barriga está cheia, eu comi um pacote de cheetos. Cheia de quê? O que é que o corpo vai ganhar com isso? Sem cheats de relacionamento, cheats de dinheiro, cheats de trabalho, cheats, enfim. Enfim, me excedi. Mas acho que todo mundo entendeu, tá? Então, Vav Rei Vav, combinado com Yud, Lamed Yud, Batmin Hov, voltar no tempo, recuperar as faíscas, mudar meu destino agora e no futuro, subir as escadas de Binar, pegar de volta cada parte da minha alma para eu ter o recipiente de tudo que eu desejo de bom, de alma gêmea, de sucesso, de prosperidade, de saúde. E eu provar do que o Ami explicou tanto para a gente hoje, provar novamente minha vida dentro do jardim do Éden. Dentro do que realmente posso chamar de vida. Realmente posso chamar de vida. E aí nós temos os anjos do Yud Lam Yud, Yatiniel, Lelael e Yoel. Pentagrama
intercalado com o nome Yud, Lamed, Yud, e sim o mantra, conforme compartilhado pelo Michael Berg, do nome número 2, Yahid Lo Itamo. Ó único, nunca tem fim. Ou seja, as bênçãos, as situações positivas, nunca terá um fim. É sempre abundante, um fluxo constante, como deve ser, como a dimensão divina é. Esse portão número 50 é. Bênçãos sobre bênçãos, luz sobre luz, boas notícias sobre boas notícias, milagres sobre milagres. Ó único, nunca tem fim. Ó bênçãos, ó felicidade, ó sucesso, ó saúde, tudo que você deseja, nunca tendo fim. Esse é o poder do 50º portão de Binah. Muito bem, vou abrir 5 minutos para perguntas. Lembrando que vamos... Lembrando não, que a gente não explicou isso. Mas a maioria das perguntas serão respondidas durante a semana. Vamos abrir um um grupo de WhatsApp com nossos facilitadores para os inscritos do curso. E dentre vários benefícios está este de estar fazendo perguntas além do horário da aula. Então, pode ser que você ficou refletindo, né, em uma coisa da aula e só veio a pergunta na quinta-feira. Então, durante a semana, você vai ter essa liberdade de fazer suas perguntas também, tá? Dentro desse grupo de WhatsApp. Bem, mas para agora, alguém quer fazer algo? Uma pergunta? Eu não consigo ver a câmera de todo mundo, então seria melhor pelo chat, por favor. A pergunta sobre o que a Ami explicou, sobre o nome número 1, sobre o nome número 2. Shimon, deixa eu fazer uma pergunta aqui mesmo, por voz, que eu estou com o celular, fica mais difícil de digitar. Ah, perfeito. O nome número 1 ficou claro, né? Você falou da viagem no tempo, no sentido da gente pensar, lembrar daquele momento e começar a, tipo, viajar, né? Pensar em outras situações assim para mudar aquele cenário. O 2, qual que seria essa ação? O 2 é meditar, assim, focar na meditação do nome, pensar no nome, falar o nome. Qual que é a ação? Eu posso sim falar o nome, Yud, Lam, Yud, eu só olhar o nome, ou ficar olhando para ele enquanto eu penso algo, que é como eu gosto de fazer, e imaginar a luz, né, voltando para mim, porque eu estou tendo um comportamento diferente, eu estou sendo diferente, tanto lá no passado como agora no presente. Importante isso, tá, gente? Porque essa mudança precisa ser uma mudança, digamos, sustentável. Não é apenas eu imaginar sendo diferente, mas a partir de agora eu preciso sustentar essa mudança. Eu não quero dizer que você vai mudar da noite para o dia, mas que você vai fazer todo o esforço de sustentar essa mudança. Isso não significa que você vai ser perfeito, mas você vai fazer tudo que você pode para sustentar esse novo eu. Tá? Então, é um equilíbrio, nem é 8 nem 80. É um equilíbrio. Eu tenho a consciência de ser constante. Vou cair, levanto. Vou acertar, que bom. E esse é o trabalho. Tá, Renata? Então, Tá bom, como se esse obrigada. nome ele fosse combinado com a imaginação do Vav Revav, e você soma que você também, a consciência de que você também está recuperando essa luz para a sua alma. Você soma isso. Então, é como se fossem dois nomes que trabalham juntos. Vav Revav é a cena, sendo diferente, e Yud Lam Yud, você... Peraí, estou pegando a luz de volta. Tá? Tá claro, obrigada. Obrigado pela pergunta.
Mais alguém, gente? Vamos lá, Juliana, pode escrever, por favor. Tenho duas perguntas. Uma, hoje a gente falou de Binar, e eu queria saber se a gente vai ter. Se tem uma ligação dos 72 nomes com as demais sefirotes? E a minha segunda pergunta, essa é uma curiosidade que eu tenho, já tem uns anos, assim, estudando os 72 nomes, que alguns nomes são repetidos, né? Por exemplo, o 1 e o 49 são iguais. E eu queria saber se no curso a gente vai estudar isso também. Vai sim. Vou responder a segunda, depois a primeira. Para agora, e o Amir vai explicar isso melhor durante o curso, pelo fato que o nome, por mais que tenha as mesmas letras, está em outro lugar da tabela, ele acaba tendo outra energia por causa de seus vizinhos. Não é coincidência que cada nome tem seus vizinhos, sim? Mas isso a gente vai explicar quando chegar no nome, tá? Em si. Mas essa é uma das respostas. Então, apesar das letras serem iguais, o lugar que ela ocupa na tabela termina tendo energias diferentes, anjos diferentes, inclusive, tá? Respondendo a primeira, né, que é sobre 72 nomes, está ligado com as sefirotes, é isso? Acho que foi essa a pergunta. Isso. Até agora, a gente não encontrou nenhuma resposta sobre isso. Pode ser, porque o estudo vai continuar, né, durante o curso. A gente pode ser que a gente encontre alguma resposta sobre isso. Mas até agora, ainda não, tá? Mas vamos torcer que a gente encontre algo ligado a isso, tá bom? Então, não vou falar uma coisa que eu não sei. Tá. E se eu puder compartilhar também algumas coisas, eu posso sugerir, assim, trocar no grupo? Pode, né? Ou com você diretamente, ou com a mim? Sobre isso? Então, poder pode, mas é importante a gente falar, como professor, que a gente só vai poder explicar, ensinar ensinamentos que venham do Kabbalah Center. Tá bem. Então, qualquer outra fonte, com todo respeito, a gente não vai poder explicar ou compartilhar, Amém. tá bom? Tânia aqui pergunta, mas cada letra é um anjo, certo? Sim, cada letra é um anjo. Mas se é a mesma letra de um nome repetido, vai ter anjos diferentes. Gente, só mais uma pergunta e a gente encerra. Enquanto alguém pensa, todo material apresentado vocês vão ter, né, em PDF, tá? Tudo aqui que eu apresentei, tá? Não precisa tirar print. Se você tirou, tá bom, mas você vai ganhar o PDF do jeito que está aqui. E demais materiais que vamos compartilhar no grupo de WhatsApp, que o Amit tem um monte de coisa que não vai caber em aula, e a gente vai poder compartilhar por fora, né? Vamos dizer assim. Então, vai ser além do que a gente apresenta na aula, tá? A gente não quer deixar nada guardado. Acho que é isso, né, gente? Não quero forçar ninguém. A Mi voltou, então a gente vai se despedir. Tem uma pergunta aqui, ó. Tem alguma meditação específica para esse período de contagem do Homer? O Gabriel, né? Gabriel até tem, tá no livro de orações dos cabalistas, né? Que é o Prayer of the Poor, né? Um livro do Kabbalah Center. Se você é aluno do Kabbalah Center, você pode conversar com o seu professor pessoal e ele deve ter um PDF para te ajudar com isso, tá? Mas tem sim. Obrigado, Sandra. É isso, né, amigo? É isso, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês. E eu estou deixando aqui no chat o link para fazer a inscrição do curso. E aqui, na verdade, já postaram, as facilitadoras postaram aqui no grupo. Então, ainda tem tempo de fazer a inscrição. Serão 20 semanas.
né, com muitos segredos. E lembre-se, é um investimento na alma de vocês. Muito obrigado a todos e a todas que estiveram aqui hoje. Porque, na verdade, como o Michael Berg explica, e o Michael já falou isso muitas vezes, que ele fala que quando tem um gathering of the souls, quando almas se juntam, e para estudar um assunto tão elevado, a energia é tão forte. Se a gente tivesse noção do que a gente produziu hoje, a gente teria um outro nível, um grau de apreciação. Então, nós agradecemos a presença de vocês por ter criado essa egrégora, digamos assim. Muito obrigado, boa noite, obrigado, Shimon, pela sua aula fantástica, maravilhosa, estava ouvindo aqui. E até a semana que vem. Pessoal, vai ter grupo, quem se inscrever vai receber os PDFs e tudo, vocês vão entrar no grupo onde vocês vão poder interagir, compartilhar depoimentos, fazer perguntas, tudo isso ao longo da semana a gente vai enviar. E quem ainda não se inscreveu, façam sua inscrição aqui pelo link, dá para parcelar. Se alguém precisar de alguma bolsa, me manda um e-mail, eu deixei meu e-mail aqui também, tá? Se é o caso de alguém precisar de uma bolsa, nós temos algumas poucas disponíveis, mas temos, tá? Boa noite. Boa noite, gente. Obrigado. Boa semana. Tchau, tchau.